carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, onde nós lemos no culto anterior. Efésios, capítulo 4. Quero ler do primeiro versículo com os amados irmãos. Todos já encontraram, diga amém. Capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, versículo 1 nos diz: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, nós, no culto anterior, estivemos falando a palavra de Deus, trazendo uma palavra sobre o nosso relacionamento no corpo de Cristo, que é a igreja. Desde já entendo de que é um tema que os apóstolos dedicaram parte das suas epístolas, principalmente o apóstolo São Paulo, para tratar deste assunto, que é um assunto tão importante, tão relevante para a unidade da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que conviver, se relacionar, não é isso, apesar de salvos, redimidos pelo sangue de Jesus, é um tema que precisa ser trabalhado na nossa vida pelo Espírito Santo, para que aprendamos a conviver no seio da igreja, onde há uma heterogeneidade, uma diversidade de temperamentos, de níveis educacionais, não é isso, de compreensões, e entendo de que não é fácil. E quando começo a falar, me lembro daquela analogia que o apóstolo Paulo faz na mesma carta aos Efésios, quando ele toma o casamento, a relação conjugal, o trato que cada cônjuge dá ao casamento, com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E lá adiante no texto ele diz: eu falo de um mistério, eu falo de Cristo e a igreja, um segredo, um mistério que esteve oculto durante muito tempo e que a mim, dizia ele, me foi revelado. E nós entendemos de que, como no casamento se estabelece uma relação, nós entendemos de que o casamento é uma instituição divina, à luz da palavra de Deus, mas digo sempre que o casamento, a relação entre duas pessoas, não é isso, nunca foi fácil. Muitas diferenças têm que ser superadas para que o casal viva em harmonia e o casamento seja verdadeiramente uma bênção da parte de Deus para o casal e para as famílias. Quem diz amém, irmãos? A semelhança, nós poderíamos tomar como exemplo, como figura disso, a relação dentro da igreja. Eu disse aqui que, lendo o Salmo 51, o Salmo 58, de que nós não nascemos bonzinhos. Todos nascemos com uma natureza pecaminosa,
desde o ventre da nossa mãe. Até mesmo aqueles que às vezes dizem: eu sou crente, eu nasci crente, como já ouvi alguém dizer. E eu digo sempre que ninguém nasce crente. Todos nós nascemos pecadores. Amém, meus irmãos? Todos nós nascemos pecadores. Agora precisamos do Salvador. Até os nossos filhos precisam do Salvador. E é por isso que os pais devem preocupar-se em trazer aos filhos o plano da salvação desde a tenra idade, e principalmente no culto doméstico, ensinar-lhes o que é a salvação e como a pessoa pode alcançar a salvação. Mas o que eu quero dizer é que não é fácil. Desde a tenra idade, nós trazemos uma natureza dominada pelo pecado e que precisa ser trabalhada pelo Espírito Santo de Deus para que possamos viver no seio da igreja, onde nós temos que viver e entender de que não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para os outros. Amém, meus irmãos? Porque nós somos membros de um corpo, e todo membro de um corpo tem uma dependência do outro. Nenhum membro pode viver, nenhum membro do nosso corpo pode viver separado do outro. E isso o apóstolo São Paulo deixou bem claro quando ele escreveu a epístola aos crentes de Corinto, da cidade de Coríntios, e nós sabemos que a situação era difícil desde o começo da epístola. Nós vemos as divisões que havia dentro da igreja, não é isso? Os partidos, os grupos que haviam dentro da igreja, e Paulo, ele constantemente trabalha essa relação que deve existir entre os crentes como membros do corpo de Cristo. Ele fala sobre o equilíbrio na manifestação dos dons, que às vezes é motivo para muita discordância. Ele mostra que o amor de Deus, não é isso, é necessário para que suportemos todas as coisas de forma que venhamos a resistir e a vencer em meio às dificuldades. E ele fala de um assunto tão importante como nós lemos no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que nós podemos retornar a este texto para dar continuidade a esse tema que gostaria de tratar. Capítulo 12 e o versículo 12, nós falamos que sobre a natureza do nosso relacionamento. E falamos que somos membros uns dos outros. Fomos chamados a ser participantes de Cristo, mesmo como Paulo diz em 1 Coríntios 6:17. Isso alcançamos depois que aceitamos a Cristo. Enxertados com Cristo, feitos uma só coisa com Ele, como diz Paulo aos Efésios 5:30 ao 32, onde ele diz que no versículo 30, somos membros do seu corpo. E em 1 Coríntios 12:12, Paulo diz que o corpo possui muitos membros, mas todos são um só corpo, e cada um deve manter uma relação harmoniosa com o outro para que o corpo funcione bem. Quem diz amém, irmãos? Amém. Capítulo 12, versículo 12, Paulo diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Amém? Eu quero a participação da igreja. Diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, o que é que diz mais? E todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ele continua dizendo, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, não é isso? Porque o Espírito Santo, nesta mesma epístola, Paulo diz
que quando nós nascemos de novo, somos imergidos pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Amém? Nós nos tornamos membro da igreja local através do batismo em águas, mas só pertencemos ao corpo invisível de Cristo, que é a igreja, se realmente nascermos de novo. Amém, irmãos? Nascermos de novo. E com a experiência do novo nascimento, somos inseridos, somos batizados no corpo de Cristo e passamos a ser parte deste corpo invisível que é a igreja. Quem diz amém, meus irmãos? De forma que o apóstolo diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando o quê? Formando quantos corpos? Um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Amém, meus irmãos? Deus é quem coloca como Ele quer. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Amém, meus irmãos? Então nós somos membros deste corpo. E eu nessa citação o apóstolo não estava falando da membresia da igreja, estava falando do corpo invisível de Cristo, que é a igreja, composta por todos os redimidos, todos aqueles que nasceram de novo, não é isso? E vão nascer em Cristo até a volta de Jesus Cristo. Quem diz amém? Amém? Então, agora somos um com Ele, como acabei de falar, meus amados irmãos. De forma que Paulo exorta a igreja em Coríntios a manter, a guardar a unidade do Espírito, mantendo o vínculo da paz. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos usar a Bíblia. Nós estamos num culto de doutrina, amém, meus irmãos? Culto de instrução bíblica. Então o que devemos ler é a Bíblia. Os meus conceitos podem não valer muito, porque o que vale é o que diz a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Segundo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 16, capítulo 5 e o versículo 16 da segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, ele escreve assim àquela igreja: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, procurando, o apóstolo aconselha aos Efésios, na leitura que nós fizemos, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4 e o versículo 3, ele diz que a igreja em Éfeso deveria procurar guardar a unidade do Espírito, aí é Espírito Santo, a unidade que o Espírito Santo promove no corpo de Cristo, que é a igreja, pelo vínculo da paz. Entendamos, irmãos, eu não estou subestimando a inteligência dos irmãos, que vínculo
Como eu já ouvi até um pregador na sua simplicidade dizer que vínculo era o vinco da calça, mas não é. Vínculo aí é tudo aquilo que ata, aquilo que amarra, aquilo que mantém sujeito, aquilo que mantém junto, amém, meus irmãos? E a paz, não é isso? A manutenção da paz entre nós é o que mantém essa unidade que o Espírito Santo opera no corpo de Cristo, que é a igreja. Quem diz amém, meus irmãos? Se trata da relação mais importante que podemos ter na terra, pois Cristo logrou esta unidade pelo sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário. Ele junta, não é? Ele quis juntar pessoas de todas as raças, de todos os variados níveis culturais, sociais, raciais, e ele junta, como está escrito no livro de Atos, e forma um só povo. Amém, meus irmãos? Um só povo. Ele formou um corpo, um só povo. Ele cria em si mesmo um novo homem. No capítulo 17 de João, na oração sacerdotal, ele orou ao Pai por esta unidade. De forma que quando nós aceitamos a Cristo, passamos a ser irmãos. Quem diz amém, irmãos? Eu acho que é o tratamento mais solene da igreja. É irmãos. Quem diz amém, irmãos? Não é? É irmãos. Amém? Por um dia eu ia saindo aqui, uma irmã, inesperadamente assim, uma senhora já madura, e ela, sem eu esperar, me deu um abraço e disse: irmão Ailton, Deus lhe abençoe, irmão Ailton, e saiu, foi embora. Daqui a pouco ela voltou e voltou chorando, irmãos, e disse assim: pastor, pelo amor de Deus. Eu disse: o que aconteceu, irmã? Eu chamei o senhor de irmão Ailton. Eu disse: mas minha irmã, a senhora me tratou com o título mais solene, mais importante da Bíblia, que é irmão. É o único título que nos faz pertencentes a um só Pai, que é o Pai Celestial. E principalmente saindo da senhora da forma que saiu, sem querer desrespeitar, sem querer desonrar. É claro que eu sou pastor, mas antes de ser pastor, eu sou seu irmão em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Somos irmãos em Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Então somos filhos do mesmo Pai pela fé, formando assim um só corpo. Amém, meus irmãos? Um só corpo. Aqui não tem pequeno, grande, aqui não tem banco que é vendido à aristocracia e outro que é vendido ao pescador, não é deixado para o pescador, não. Aqui, irmãos, quando nós entramos daquelas portas para dentro, todos somos iguais. Quem diz amém? Todos somos iguais. Glorificado seja o nome do Senhor. No capítulo 1 do Evangelho de João, vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, amados. É bom que acompanhe, porque você vai gravando. A Bíblia diz: bem-aventurado o que lê, né? Em Apocalipse está escrito. Capítulo 1, versículo 12 do Evangelho de João diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de quê? Do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? O novo nascimento é uma operação divina que independe da genealogia, da raça. Amém, meus irmãos? Porque é um nascimento divino. Amém? Nasceram de Deus. Eu não vou voltar a citar e com isso corrobora o que nós encontramos no capítulo 4, versículo 1 ao 7, que lemos como texto básico. Isso foi uma concessão, a manifestação do amor de Deus,
Por isso o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 1, na parte A do versículo, ele diz: vede quão grande caridade, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, irmãos. Vocês sentem-se honrados por ser chamados filhos de Deus, irmão? Quantos filhos de Deus tem aqui? Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Amém? Um amigo nosso, quando trabalhava na vida secular, ele disse assim: eu não posso acreditar nessa coisa, essa história dos crentes dizerem que são salvos, são filhos de Deus. Eu nunca vi quem come carne e farinha ser salvo. Eu digo: meu amigo, na minha Bíblia só não diz que quem come capim é salvo, mas quem come carne e farinha é salvo, sim, Senhor. Porque foi Deus, foi Jesus quem confirmou isso. Amém, irmãos? Então a salvação é para nós. E Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que Deus quer que todo homem seja salvo. Amém, meus irmãos? Então, de forma que isso foi o amor. Disse: vede quão grande caridade. Uma vez o mestre nas Escrituras, pastor Antônio Gilberto, eu bem jovem, perguntei a ele por que alguns textos diz amor, outro diz caridade. Ele disse: onde cita a caridade é o amor agindo, é a ação do amor, não é? E o amor de Deus foi o que operou essa filiação, essa adoção nossa, não é isso que diz aqui o apóstolo? De forma que o Espírito Santo, ele confirma, irmãos, em nós esta filiação. Ele confirma que nós somos filhos de Deus. E por essa razão pertencemos, passamos a participar do corpo de Cristo, que é a igreja invisível aqui neste mundo. Romanos capítulo 8, vamos abrir a Bíblia? Romanos capítulo 8, e o versículo 16 e 17, capítulo 8, nos diz assim: o mesmo Espírito testifica com quem? Com o nosso espírito, que somos o quê? Filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, nós devemos ter esse entendimento de que tenha as diferenças que tenham, não é? Nós somos irmãos um dos outros. Quem diz amém, irmãos? Somos irmãos. E é por isso que o apóstolo diz que devemos manter a paz, para que seja